O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual o Felipe observará as movimentações das peças no tabuleiro do Grande Oriente Médio, especialmente o Afeganistão e a crise na Tunísia. Bem, pessoal, a gente vai começar esse nosso giro aqui pela Tunísia, né, que a Tunísia ela não é oficialmente do Oriente Médio, mas ela é do Grande Oriente Médio, né, que junta ali o Oriente Médio propriamente dito, o Maghreb, né, o norte da África, ali uma parte da Ásia Central. Então a gente faz aqui essa pequena modificação, essa pequena roubada, né, para caber tudo no roteiro do programa. E a crise na Tunísia, a gente meio que não sabe onde ela vai parar. Tá? O que aconteceu? E é interessante ficar de olho porque eu, Felipe, vejo que pode começar na Tunísia algo parecido com o que ocorre no Egito. Né? Vocês vão entender o porquê eu faço essa comparação. A Tunísia estava tomada algumas semanas já por diversos protestos, isso vocês já ouviram aqui no programa, contra o gerenciamento da pandemia, contra corrupção em geral e contra a repressão policial a alguns desses protestos. A gente comentou até, né, que é uma polícia que vem de um período autoritário e, como consequência desses protestos, dessas manifestações, o presidente do país, tá, o presidente que, nesse caso, é um regime semipresidencialista, o presidente Kais Saied, demitiu o primeiro-ministro, o Hichem Mechichi, suspendeu o parlamento e demitiu vários ministros. Ele concentrou, o presidente, todo o poder executivo, legislativo na sua figura, disse que vai governar por decreto, também suspendeu parte do judiciário, se dando direito, o poder de acusar formalmente pessoas, integrantes do governo, políticos e tal, e também um toque de recolher pelo menos até o dia 27 de agosto. O toque de recolher, supostamente, é pelo combate à pandemia. Então, ele fez isso por reação aos protestos. Os protestos falando, o governo não consegue lidar com a pandemia. Em número proporcional de mortes por milhão de habitantes, a Tunísia é o país que está em pior situação na África e é o pior país árabe, tá, em número de mortes por milhão. Então ele fez isso por conta da pandemia, né, por conta aqui do gerenciamento da pandemia, da corrupção, da violência. Ok. Mas primeiro, ele podia fazer isso? Vamos lembrar, a Tunísia ela passou por uma ditadura do Ben Ali, que durou mais de 20 anos, tá, desde os anos 80 até 2011, quando ele foi derrubado na Revolução de Jasmim, dentro do contexto daquela pessimamente chamada Primavera Árabe. E, naquele contexto, a Tunísia emergiu como o único país em que realmente teve avanços democráticos, de representatividade, de garantia de direitos humanos. E nesse processo nós tivemos uma nova Constituição, de 2014. Essa nova Constituição, ela, como é comum em muitas cartas, né, que sucedem períodos autoritários, como a Constituição italiana do pós-guerra ou a Constituição brasileira de 1988, ela busca diluir a centralização do poder e também aumentar a participação política. Né? Então, por que no Brasil você tem muitos partidos políticos?
Porque no Brasil é relativamente simples você fazer do ponto de vista legal, você fazer um partido político, porque o espírito dessa lei, né, já diria Montesquieu, é o pós-ditadura. Então a ideia de, olha, na ditadura não tinha muita representatividade política, então agora tem que ter, agora todo mundo pode ter partido, todo mundo, as diferentes ideologias podem participar da política. E a carta, então, a Constituição da Tunísia de 2014, determina essa diluição de poder e dá ao presidente, pelo seu artigo 80, e aí eu não sou, né, nenhum jurista tunisiano, mas ela dá pelo seu artigo 80 a autoridade para o presidente tomar medidas excepcionais em situações de perigo iminente ao país. A questão é que, primeiro, se tem ou não o perigo iminente. Né? Você tem os protestos, tem crise econômica derivada da pandemia, tem alto desemprego entre os jovens, tem corrupção e tudo mais, né? Tem a violência da repressão, então você tem essa discussão, para algumas pessoas é um perigo iminente, para outros não. Ok. De qualquer maneira, o mesmo artigo 80, ele determina que o presidente só pode tomar tais medidas excepcionais depois de consultar o primeiro-ministro, o líder do parlamento ou o Tribunal Constitucional. Ele não fez nada disso. No caso do Tribunal Constitucional, inclusive, nem existe, ele não foi empossado ainda. Não foi formado um Tribunal Constitucional pós-Constituição de 2014. Então, ele, no mínimo, concentrou o poder via uma manobra legalmente questionável, supostamente amparada pela Constituição. Tá? Tanto que a oposição, a que foi afastada os setores que foram afastados do poder, denunciam o ocorrido como um golpe de Estado. Tá? Que o presidente simplesmente foi lá, fechou o parlamento, demitiu o primeiro-ministro e assumiu todos os poderes. E por que ele pôde fazer isso? Porque ele tem o apoio das Forças Armadas. As mesmas Forças Armadas que tiveram um papel decisivo, conquistando inclusive prestígio popular, lá em 2011, quando Ben Ali mandou as Forças Armadas, né, reprimirem os protestos, as Forças Armadas se recusaram. Então, ele fez essa manobra, no mínimo questionável, possivelmente um golpe de Estado, pois está amparado pelas Forças Armadas. E da onde vem, então, esse apoio das Forças Armadas? Vem do fato deles verem a pandemia, deles verem o governo, né, sem conseguir lidar com a pandemia? Também. Mas aí tem um aspecto interessante, que é aí que eu disse que a Tunísia começa a ficar um pouco parecida com o que ocorre no Egito, e que é a grande clivagem política do Egito nos últimos 100 anos. Tá? E aqui nesse caso 100 anos não é nenhuma hipérbole direito, né? Já que o Reino do Egito foi fundado em 1922. Que é, no Egito, como a gente já explicou em programas anteriores, nós tivemos a fundação da Irmandade Muçulmana, que é uma organização político-religiosa, que defende o maior papel da religião na vida política e cotidiana das pessoas, de acordo com valores tradicionais. Né? E contra eles, no Egito, tem os militares que se enxergam como os guardiões de uma república secular. Tá? Então, nós tivemos uma série de ditaduras militares no Egito, todas elas baniram, em maior ou menor grau, a Irmandade Muçulmana. O Sadat foi assassinado por integrantes da Irmandade Muçulmana. Quando nós temos a derrubada do Hosni Mubarak, e vamos deixar claro, Mubarak foi um ditador violento, corrupto. Tá? Quando tem a derrubada do Hosni Mubarak, a Irmandade Muçulmana é colocada completamente na legalização. A Irmandade Muçulmana vence as únicas eleições plurais da história egípcia. O Mohamed Morsi assume o poder. Depois, os militares vão acusá-lo de querer começar um processo de islamização das instituições, de colocar integrantes da Irmandade Muçulmana em postos-chave. Teremos, então, uma série de protestos contra ele e o golpe militar liderado pelo Al-Sisi, que derruba o Mohamed Morsi e vai começar uma repressão sistemática de integrantes da Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana vai voltar em vários níveis à clandestinidade. Tá? Então, é uma disputa entre religiosos e seculares. Tá? É basicamente isso. E no caso da Tunísia, né,
o que acontece? Nós temos dois partidos principais. Embora a gente tenha vários partidos, tem os dois maiores. Um deles é o Coração da Tunísia, cujo nome do partido é grafado tanto em árabe quanto em francês. E o Coração da Tunísia é um partido secular que se identifica como guardião, entre aspas, dos valores do Habib Bourguiba, que é o fundador da Tunísia moderna, líder de independência em 56, que vai ser deposto pelo Ben Ali em 87, porque depois de 30 anos, né, com culto de personalidade e tudo mais, ele foi de líder da independência para ditador, né, como infelizmente ocorre em vários países. E ele tinha ideias ali de, entre aspas, de modernização da Tunísia e ideias de um Estado tunisiano secular. Comparando, tá, fazendo uma analogia, ele é como se fosse um Getúlio Vargas da Tunísia. Tá? É uma analogia, tá, gente? Uma analogia bem simplória. E o Coração da Tunísia é o partido que se vê como guardião desse modelo desenvolvimentista, secular, numa república. O outro partido, que é a maior bancada atual do parlamento, é o Ennahda, cujo nome é em árabe, grafado apenas em árabe. Por que eu estou frisando isso? Porque você vê que um tem identidade em árabe, mas também o nome no idioma europeu. O outro, só a identidade em árabe, significa renascença. Tem 52 cadeiras do parlamento, entre 217. Era o partido do primeiro-ministro demitido. E é um partido inspirado na Irmandade Muçulmana, associado à Irmandade Muçulmana. Então, quando você tem o presidente falando, olha, vamos tirar esse partido do poder, colocar outras forças, e as Forças Armadas apoiam, também, para mim, ao meu ver, aqui é uma análise, não é nem um palpite, mas também não é um veredito final. Também, para mim, tem esse contexto de forças seculares versus forças religiosas. E a manutenção da ideia de um Estado tunisiano secular, tá? Independente da identidade religiosa. Sendo que a própria Constituição, por exemplo, determina que o presidente tem que ser muçulmano. Tá? O primeiro-ministro pode ser de qualquer religião, mas o presidente tem que ser muçulmano. De qualquer vertente, mas ele tem que ser muçulmano. Então, ao meu ver, acontece, como eu falei, uma espécie de repetição do cenário egípcio. Não uma repetição, mas um princípio, um sinal de que esse cenário pode se repetir. E isso fica interessante de ser visto quando a gente olha a repercussão internacional dessa crise na Tunísia, ou desse golpe na Tunísia, se você preferir, que é países que encaram a Irmandade Muçulmana como grupo terrorista, como a Rússia e a Arábia Saudita, deram aquelas declarações extremamente protocolares. Estamos acompanhando os desdobramentos na Tunísia, esperamos que eles recuperem a estabilidade e não vamos interferir em assuntos domésticos tunisianos. Já países que têm boas relações com a Irmandade Muçulmana, como Turquia e Catar, condenaram, falaram em golpe de Estado, falaram em quebra da ordem democrática. Então, o protagonismo desse movimento, a sua ligação com a Irmandade Muçulmana e esse embate de ideias muito presente no Egito, também presente em menor grau na Argélia, na Península Árabe, ao meu ver, que acaba sendo o verdadeiro ingrediente dessa crise. Que essa crise não é só de pandemia, não é só de desemprego, ela também envolve forças mais profundas, questões ideológicas mais graves, pelo fato das Forças Armadas terem apoiado o presidente de maneira quase incondicional. Né? Porque as Forças Armadas, elas poderiam muito bem falar, presidente, a gente não vai ficar aqui reprimindo protestos, a gente não é polícia. Tá? Então, assim, você se vira aí, a gente não vai também fechar o Congresso. Mas não, as Forças Armadas se alinharam completamente com o presidente. Tá? Então, essa é a nossa análise sobre a Tunísia. Agora vamos dar um breve giro. A gente pega um avião, vamos até o Líbano, já que o presidente encarregou o empresário Najib Mikati como o novo primeiro-ministro, com a tarefa de formar um governo para superar a crise financeira e econômica libanesa, né, no lugar do Saad Hariri, o eterno primeiro-ministro interino do Líbano. Líbano, cuja fronteira com Israel tivemos trocas, né, de carinhos
já que, segundo Israel, forças libanesas dispararam foguetes contra o território israelense. Já os libaneses falam que a artilharia israelense atacou a região de Wadi Hamul. Tá? Supostamente não teve nenhum dano grave, nenhum ferido, nenhuma morte, nem nada, apenas uma troca de gentilezas entre forças libanesas e forças israelenses. O Benny Gantz, o ministro da Defesa, disse que o Estado do Líbano foi responsável pelos foguetes disparados contra o seu país, pois permite terroristas operarem dentro do seu território. Ou seja, talvez uma referência ao Hezbollah. Israel, que iniciou, no último domingo, dia 25, a sua rota de voos diretos entre Israel e Marrocos, depois de 7 meses da normalização das relações entre os dois países. É claro que também essa demora acabou sendo agravada pela pandemia, não é exatamente um clima muito favorável para ficar viajando por aí, mas esses voos foram inaugurados. Em Israel, parte da população começou a boicotar os sorvetes da Ben & Jerry, que são a empresa de origem do Vermont. E por quê? A empresa disse que vai continuar vendendo seus produtos em Israel, porém não venderá mais os seus produtos em territórios controlados por israelenses dentro da Cisjordânia. Tá? Notem a diferença. Então você tem lá um assentamento, uma cidade de população israelense dentro da Cisjordânia, não vai ter Ben & Jerry's. Tel Aviv vai ter Ben & Jerry's. Tá? Eles dizem que vão manter suas operações no país pelo menos até o final de 2022, que é quando o contrato vence, que tomaram essa decisão, pois a ocupação da Cisjordânia não é compatível com os valores da empresa. E aí, muitos israelenses postaram fotos jogando os sorvetes da Ben & Jerry's no lixo e, claro, ironizaram, satirizaram, outras pessoas satirizaram, falando, tá bom, você está protestando contra a empresa comprando os produtos deles, é isso? Porque, querendo ou não, uma coisa é um boicote, não vou comprar. Outra coisa é vou comprar e jogar no lixo e tirar a foto e postar no Instagram. Beleza, a empresa já recebeu a grana deles, então, é você que pagou o sorvete e não tomou. De Israel, vamos para o Iraque, onde tivemos um ataque suicida, infelizmente, num mercado em Bagdá, no último dia 19, que deixou pelo menos 35 pessoas mortas. É uma pena, Bagdá é uma cidade muito bonita, de uma história riquíssima e, infelizmente, marcada por toda essa violência nos últimos 2 décadas. Também em relação ao Iraque, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu na Casa Branca o premier iraquiano Mustafa al-Kadhimi e eles chegaram a um acordo para encerrar formalmente a missão americana, a missão dos Estados Unidos de combate no Iraque até o fim de 2021. Lembrando que assim, os Estados Unidos já tirou o grosso da sua presença militar no Iraque e os militares dos Estados Unidos vão permanecer no Iraque para treinamento das forças iraquianas. Então é meio que a manutenção do que já acontece. Tá? Porque você tem cerca de 2.500 militares dos Estados Unidos em solo iraquiano. Esse número provavelmente vai se manter. Vai ser no máximo reduzido para cerca de 2.000. Foi no governo Obama que a maior parte das tropas dos Estados Unidos se retirou do Iraque, inclusive gerando aquele vácuo da onde veio Daesh. Que por sua vez, esse vácuo veio da própria invasão dos Estados Unidos em 2003. Mas enfim. Então é apenas uma formalização desse novo arranjo que já existe na prática. Tá? Do Iraque, nós cruzamos a fronteira para o Irã, onde os protestos continuam. A gente falou de protestos no programa passado, devido a questões de energia elétrica, inclusive, dentro do Irã e também dentro do Iraque. E os protestos se espalharam, inclusive para a região favorita dos nossos ouvintes da quinta série, do 6º ano, no Cuzestão. Sim, você que é ouvinte novo, não é uma invenção, tá? Tem uma região do Iraque, bem ali no sudoeste do Iraque, chamada Cuzestão, que é uma região riquíssima em petróleo e
a maior parte árabe, tá? É onde tem uma concentração árabe dentro do território iraniano. Lembrando, iranianos não são árabes, iranianos são persas. Então, os protestos no Khuzestan foram intensivados devido à seca, tá? Que causou desabastecimento de água, tanto que está sendo chamado na mídia de oposição à República Islâmica de o levante dos sedentos, né, dos com sede. Já tivemos pelo menos 11 mortos, incluindo aí um policial e 10 manifestantes. E essa questão da disponibilidade de água também seria agravada pelo fato de que, nos últimos anos, o Irã construiu barragens hidrelétricas sem os devidos estudos de impacto ambiental. Então, seria uma consequência tanto da seca, que é uma consequência, né, do mundo maluco que estamos, quanto uma consequência de ações humanas diretas no Irã. Então não apenas, né, eu falei do mundo maluco, mas o mundo maluco é consequência de ações humanas que podem ser diretas ou indiretas em relação ao Irã. Então a poluição emitida não sei aonde, mas nesse caso também estamos falando de ações diretas dentro do Irã, a construção dessas barragens. E lembrando também que o governo iraniano sempre vai agir com mais repressão no Khuzestan por dois motivos. Primeiro, pela importância da região, pela importância do petróleo, e segundo, por sempre verem protestos dessa região como possíveis operações estrangeiras de fomentar dissidência. Justamente por quê? Porque se você pensar sob a ótica de Israel, dos Estados Unidos, é muito mais fácil você fomentar uma revolta contra o governo iraniano numa região árabe, que ainda por cima é uma região rica em petróleo. Então você causa duas dores de cabeça ao mesmo tempo com o governo iraniano e com uma certa maior tranquilidade devido a eventuais questões de árabes e persas. Tá? Isso quer dizer que todo cidadão iraniano de origem árabe é um possível traidor do governo. Não é nada disso. Tá? Não estou simplificando dessa maneira, mas acaba facilitando, tá, eventos desse tipo. Então o governo iraniano sempre vai ver com muita desconfiança e vai acabar reprimindo mais. Em relação a Irã e Israel, tivemos ontem, no dia 29 de julho, um ataque com um drone a um navio mercante no Golfo de Omã. É um navio cuja bandeira é liberiana, operado por uma empresa israelense, estava navegando até os Emirados Árabes Unidos, e esse ataque com um drone matou o seu capitão, de origem romena, e um guarda-costas de nacionalidade britânica. Tá? Segundo o governo israelense, o ataque foi realizado pelo Irã. E, finalmente, no Afeganistão, temos basicamente a continuidade, a intensificação do processo que a gente já viu no programa passado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, avanços militares do Talibã, incluindo aí tomada agora de algumas das cidades, tá, dentro do Afeganistão pelas forças talibãs. Segundo, a debandada, a fuga de tropas afegãs para países vizinhos, gerando preocupações e desequilíbrios. Então, por exemplo, tivemos uma guarnição inteira do exército afegão cruzando a fronteira do Paquistão, buscando, né, refúgio do outro lado da fronteira, incluindo aí 5 oficiais do exército afegão. O Tajiquistão começou a mobilização do maior exercício militar da sua história, tá? Justamente como por preocupação com essas atividades do Talibã perto da sua fronteira, temendo que o conflito acabe vazando, né, numa tradução literal do inglês, para dentro das suas fronteiras. 130 mil soldados e mais de 1.000 veículos foram mobilizados
para o maior exercício militar da história do Tajiquistão. Então, Tajiquistão querendo mostrar que, olha, se der problema com o Talibã, se der problema com o Afeganistão, a gente vai pelo menos conseguir se defender. Tá? Mobilizar artilharia, carros de combate, helicópteros e tudo mais. Lembrando que o Tajiquistão tem uma aliança militar com a Rússia e tem uma base militar russa bastante importante dentro do Tajiquistão. E, finalmente, o último processo do Talibã buscando, né, um reconhecimento, uma legitimidade internacional. A gente mencionou no último programa diálogos entre Talibã e a China. Tá? Falamos ali, inclusive, da questão dos uigures, do Turquestão Oriental, isso lá no programa do dia 16. E também, nos últimos dias, tivemos um encontro entre o Mullah Abdul Ghani Baradar, um dos líderes do Talibã, e o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi. Tivemos o Afeganistão retirando parte da sua missão diplomática do Paquistão, depois de acusar o governo paquistanês de usar sua força aérea para apoiar o Talibã, e também a filha do embaixador afegão no Paquistão foi sequestrada e torturada. Tá? O Afeganistão retirou parte da sua representação, o que acaba representando indiretamente, né, um ganho para o Talibã, que vai acabar conseguindo uma maior legitimidade. Em público, já começou inclusive a adotar um discurso ali, né, mais soft, para quem quiser acreditar, para quem for trouxa, com todo respeito. Então, por exemplo, o Sohail Shaheen, que é um dos porta-vozes do Talibã, disse numa entrevista que direitos das mulheres serão respeitados, que eles não querem uma guerra civil no Afeganistão, nem nada disso. E, finalmente, o Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, aprovou por 407 a 16, né, ou seja, uma surra aí, todos os 16 votos contrários foram de republicanos, o projeto, né, de que vai facilitar a concessão de vistos para afegãos que trabalharam, especialmente como intérpretes, para as tropas dos Estados Unidos, tá? Incluindo aí familiares próximos. Então, especula-se que cerca de 8.000 vistos vão ser expedidos com facilidade com essa nova lei. Então, resumidamente é isso. Repito, para você quiser entender uma coisa um pouquinho mais profunda sobre o Afeganistão, a gente também falou no programa passado bastante. Aqui foi mais uma atualização. Então, fica de olho, tá bom?